A nós que aqui estamos, também aqueles que nos acompanham de casa, livro do Eclesiastes, no capítulo 9, a leitura será do verso 1 e vou seguir até o verso de número 10. Você encontrou? Amém. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. O quê? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O quê? O mesmo acontece, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica ou que vem à igreja ou que glorifica a Deus, quanto ao que não vem à igreja e a quem não tem nenhum compromisso com Deus, ao bom quanto ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. O quê? A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois todos morrem. Verso 4, para aqueles que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Vou dizer de novo a última parte, muito conhecida essa última parte de todos nós. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles ou para os mortos já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz aqui na terra, debaixo do sol. Então ele resume o trecho. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam puras, alvas, brancas as tuas vestes, e aí a linguagem da vida com Deus, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, no caso o óleo da unção, portanto a comunhão com o Pai. Então esta é a regra para se viver na terra. Então ele conclui, goza pois a vida com a mulher ou com o amor que amas, porque pode ser que você seja viúvo e o seu amor não seja mais a sua mulher, mas seja o seu gato que tanto te dá prazer, o seu cachorro, o seu carro, a sua sala, a sua televisão, o fogão com o qual você passa horas. Então o recado é este, goza a vida com o amor que amas, todos os dias da tua vida, fugaz aí é de fuga, ou seja, porque a vida passa muito rápido. Então, goze a vida todos os dias da tua vida, por quê? Porque a vida é muito rápida. Vida esta que Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção, é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, quando a gente, como disse aqui outro dia, quando a nossa senha for chamada, aí não há mais tempo para nada. É isso que ele está falando. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, ou nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria ou nem coisa alguma. Você conhecia esse texto da Bíblia? Conhecia? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora tão especial, onde depois de cantarmos, bendizemos o Teu nome, recebemos, ó Pai, a instrução da Tua palavra nos textos bíblicos, agora queremos nos deter um tempo mais, atenção à Tua palavra. Queremos, Pai, em nome de Jesus, precisamos, Senhor, em nome de Jesus, de que a Tua palavra nos instrua, nos ensina, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos convença de que ela é o propósito do Senhor para nós nesta noite. É o que nós te pedimos, é o que nós esperamos em Cristo Jesus. Amém. A dádiva preciosa da respiração. A dádiva preciosa da respiração. É deste tema que eu quero com você, igreja, compartilhar. Ou seja, só respira quem está vivo. Até mesmo quem está entubado, infelizmente, uma dura realidade, até mesmo quem está entubado está respirando, ainda que com auxílio
mecânico, mas está respirando. E há muito tempo, desde as muitas páginas do Antigo Testamento, e vai passar para o Novo Testamento também, a Bíblia é clara em dizer que a respiração é o dom de Deus que nos mantém vivos. E por isso eu quero desafiar a você rapidamente, para chamar a sua atenção, para partilhar comigo desta palavra. Eu quero desafiar você a pensar em algumas coisas que eu quero convidar você para pensar. A primeira questão que eu quero colocar para você é: você gosta no que você se tornou? Não responda para mim, até porque você não esperava a pergunta. Você gosta de quem você é? Por exemplo, conversando com alguém, se você é casado ou casada, conversando com seu marido, você já perguntou para ele quais são as coisas que ele não gosta em você? Pensa nisso. Se é a sua esposa, né? Seu marido já te perguntou: ô meu bem, o que você não gosta em mim? Já ouviu as respostas? Ou mesmo conversando no ambiente onde você trabalha, ou com seus amigos, ou com seus familiares, ou com vizinhos. Alguém já, por exemplo, pessoas diferentes dizendo a mesma coisa, notando em você: olha, isso é o seu defeito. Você já parou um pouco para pensar sobre isso? Porque talvez, quando você ouve alguém dizendo sobre os seus defeitos, talvez então você pense: então eu acho que eu não gosto de quem eu sou, porque já vários falam a mesma coisa. Será que então a sua decisão de mudar ou não vai depender da opinião alheia? Por exemplo, brincando um pouco, mas falando sério, sobre mim mesmo. Há basicamente 3 coisas que me acompanham. E convivendo com a Alessandra, minha esposa, ela fala: você fala muito alto. Pode parecer, Vera, que seja um defeito. Mas conversando mais tempo, pensando isso no quarto sozinho, às vezes lá na varanda, pensando, você fala muito alto. Eu penso comigo mesmo: César, se eu tivesse o seu tamanho, a sua estatura, talvez eu não falasse tão alto. Então eu acabo concluindo que para mim é uma vantagem, não é um defeito, é uma vantagem falar alto. Não precisar de microfone. Está certo que tem que cuidar com o tom para não ser inconveniente. Ainda sobre o tom alto, essa mensagem está sendo gravada, depois, Alessandra, eu vou falar: escuta lá, porque eu falei de você lá sobre isso, né? Ela, além do tom alto, ela fala: você é muito incisivo quando vai dizer as coisas. E mesmo estando certo, às vezes você perde a razão, porque parece que está com raiva. Aí eu paro também para pensar sobre isso. E de novo, chego à conclusão e digo para ela: a gente conhece algumas pessoas em comum, fala: conhece tal pessoa? Ela fala tão manso. Já reparou? Sim, mas ela não arreda pé das suas convicções. Então não importa o tom que você use, se alto, se incisivo ou se baixo, mas quando você tem plena convicção de aquilo é o correto a ser dito, precisa dizer. Há uma segunda coisa que também diz respeito a mim. Ela fala: olha, como você estuda, não para de estudar, às vezes você parece arrogante. Você quer que todo mundo, né, pense ou mesmo fale e concorde com você. Aí eu penso sobre isso também, Halisson. Fico pensando e digo para mim mesmo: olha, pois, considerando de onde eu venho, lá do interior do Mato Grosso, com todas as condições familiares que eu tive, e pensando: poxa, a única arma que gratuitamente eu aprendi a usar é o conhecimento. Se eu abrir mão dessa arma, vão voltar a pisar em mim. E tenho medo de ser pisado, porque de fato as pessoas pisam. E como dizia aquele educador, que eu não gosto de citar o nome, você sabe quem é, e eu não gosto de citar o nome por razões também que talvez você saiba quem é, mas dizia, né, que a educação é que é libertadora. É o conhecimento que é libertador. E quando você descobre o conhecimento, ele te faz bem, ele te, como se diz, te renova. Então concluo comigo mesmo que, ainda que pareça vaidade ou mesmo arrogância, é uma arma que me defende todos os dias, ter convicção de que a sabedoria e o conhecimento, não estou nem falando ainda da Escritura, porque aí tem a ver com a espiritualidade. Eu estou falando de coisas que dizem respeito a mim.
E há uma terceira coisa que também a Alessandra nota e sempre fala: você é muito ansioso. Você vive querendo antecipar as coisas. E eu falo, e é verdade. Aí eu fico pensando. Mas se eu deixar de ser ansioso, vou me parecer despreocupado e irresponsável. Porque alguém ansioso, de alguma forma, é aquele que está sempre se preocupando que as muitas circunstâncias que podem acontecer na vida. E uma coisa que me deixa desestabilizado é ser pego de surpresa com algo que eu devia fazer e não fiz. Então, sim, reconheço, sou ansioso. Então, vou voltar a perguntar para você, se você esteve comigo aqui refletindo nesses poucos minutos, né? Você gosta de quem você se tornou? Porque, irmãos e irmãs, quando nós vamos ler o livro de Eclesiastes, do primeiro capítulo até o 12, a sensação que a gente tem é que no final da vida, Salomão, o seu escritor, ou escritor de Eclesiastes, tenha se arrependido naquilo que ele se tornou. Aliás, no capítulo 12, quase que deixa isso claro, César, quando ele vai dizer: olha para a mocidade, não viva assim como eu vivi. Olha, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não seria nada daquilo que sou hoje. Ou ainda dizendo em outras palavras, eu não gosto do que eu me tornei. Eu não gosto do que eu sou. Eu não gosto do que eu falo. E de repente, por conta da opinião alheia. Ah, pastor, mas o senhor aprova o resultado final da vida de Salomão? Tanto o que está escrito no Eclesiastes, quanto os livros, 1 Samuel, 2 Samuel, que narram a biografia de Salomão, eu diria, se eu pudesse escolher no lugar dele, talvez, ou certamente, Leila, faria escolhas diferentes. Acho infeliz em muitas das suas escolhas, e teve de administrar os resultados finais. Mas que bom que mesmo no final da vida, ele chegou à convicção de que tinha os conselhos certos, e pena que não os seguiu. Quando, por exemplo, aí vá comigo lá, vou te convidar a retornar no capítulo 1, retornar não, aí no capítulo 1, já que o único que lemos foi o de número 9. Veja só como ele começa esse belíssimo texto no Eclesiastes, que daqui a pouco digo o sentido do livro. Capítulo 1, nos primeiros versículos, Eclesiastes, no capítulo 1, nos primeiros versículos, começando pelo 1 mesmo. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quase que sem dúvida nenhuma, Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí há quem traduz a palavra vaidade por também vapor, ou seja, a vida é muito rápido, passa muito rápido. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta-se ao seu lugar, nasce de novo, o vento vai para o sul, se faz ao seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é e o que há de ser. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E terminando no 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então a introdução do livro, ele vai dizer o seguinte: olha, a vida segue como qualquer outro tempo, no passado, no presente e no futuro. O que ele quer dizer com esse livro, da sua própria biografia? Que você precisa viver, que a respiração que você recebe toda santa manhã, dadivosamente do Senhor,
a vida vai ser como ela tem que ser. Então comece o dia agradecendo, sem importar as condições em que você amanhece mais um dia. Comece o dia agradecendo porque você está respirando. Porque a vida vai, a vida vem, e ela continua assim, ou seja, os rios correm, os rios voltam, o vento, o mar, ou seja, esta é a existência da criação de Deus. Então, no meio de tudo isso, o que eu estou fazendo aqui? Pensa, por que eu estou respirando? É quando se perde o sentido da existência. Igreja, pare, pense comigo. Quando se perde o sentido da existência, é porque a gente está tentando viver uma vida que não nos é própria. Exemplo, pastor. A gente sempre, e aí o caso de ansiedade, sempre quer usufruir daquilo que ainda não se conquistou. E é por esta razão, irmãos e irmãs, casais que estão aqui, que nós cometemos sempre, historicamente, alguns erros bobos no casamento, que é ficar comparando. A esposa compara o marido. Ah, mas meu marido, ela não cita nome, mas meu marido, olha, ele não faz isso. De repente ela idealizou alguém que faz. Olha, minha esposa não faz aquilo. De repente o marido idealizou uma esposa que faz. Ao invés de louvar a Deus pela companheira, a mãe dos seus filhos, a guerreira, aquela que está junto ali, o dia a dia, nas horas boas, nas horas ruins, e ao mesmo tempo ao esposo que Deus te deu, o companheiro que está ali, que protege a casa, a família, que chora, que luta e tal, né? A gente fica idealizando a partir do exemplo que está vivendo o outro casamento. E assim é com tudo na vida. A casa tem 2 dormitórios, se a minha casa tivesse 3 dormitórios. A casa não tem quintal, se a minha casa tivesse quintal. A casa que tem quintal, mas eu tenho que cuidar desse quintal. Então, quando a gente vai para o capítulo 12, chega Salomão a esta conclusão, que a sabedoria mesmo é a gente lembrar que a dádiva que a gente recebe toda manhã do Senhor é a respiração. No capítulo 2, ele vai dizer das grandes obras que fez. Depois você leia o livro. Porque ele achava então que a verdadeira felicidade, Roberto e Miriam, estava nas conquistas. Então conquista guerras, pomares, como ele fala. Agora o segredo está para ser feliz, vou mexer com o jardim. Plantou o jardim, plantou frutas. E continuava infeliz. Casamentos, muitos casamentos, guerras, muitas guerras, poder, muito poder. E ele chega à conclusão no capítulo 12, dizendo, Arthur e Pedro, para os jovens, olha, aproveite a juventude, aproveite a mocidade. Quem sabe dizendo, olha, aprenda com os idosos a não repetir os seus erros. Aprenda a não lamorear como muitas vezes os idosos tendem a parar para reclamar. Aliás, Erik Erikson, um pedagogo bastante conhecido, dizia, das 8 fases do desenvolvimento humano, ele dizia que depois dos 60, 70 anos de idade, se você é uma pessoa idosa, saudável do ponto de vista emocional, significa que você, ao olhar para toda a sua obra, a sua biografia, você diz, olha, eu concluo que tudo que eu tinha que fazer, eu realizei, estou feliz sendo quem eu sou. E como aqui a maioria é de idosa, de gente idosa, talvez seja para nós essa mensagem, olha, ao olhar para trás, você não pode voltar mais o tempo. Ao olhar para frente, de repente você percebe, olha, grandes coisas você não pode fazer mais. Então conclua que Deus quer que você viva a vida com prazer, mesmo na simplicidade. Por exemplo, quando eu era criança, por volta de 8 anos de idade, a gente tinha a minha mãe, com a minha família, tinha um vizinho, seu Demétrios. Era um senhor idoso e sozinho, ele vivia sozinho. E muito bondoso, muito amoroso. E minha mãe falava assim, olha, não quero que vocês vão lá no seu Demétrios. Não quero que vocês vão lá incomodar o seu Demétrios. Ele é sozinho
e não fica incomodando. Ele passava quase que o dia dormindo na rede, mas ele fazia o almoço. Eu sentia o cheiro Nicé de longe. E minha mãe saía para trabalhar, eu pensava, mas eu não vou perder aquele almoço. Era difícil. Aí chegava lá, irmãos, está na minha retina aquela cena, até porque se repetiu algumas vezes. Ele fazia um arroz, feijão e quiabo refogado, viu? Quiabo refogado. Tudo muito simples. Tudo muito simples. Uma mesa de madeira que ele mesmo construiu. Aquele toalha de mesa muito simples, remendada. E eu sentava ali, tinha 8 anos de idade, um pouquinho mais que tem o Pedro hoje. E ele ia contar as histórias da vida dele. Gente, eu estou com 51, indo para 52. Então isso tem mais de 40 anos e nunca esqueci. Mostra que essa memória afetiva diz que às vezes nós queremos buscar grandes obras, achando, imaginando de forma ingênua que a felicidade de fato está nas grandes construções, nas muitas conquistas, nos muitos bens materiais, nas viagens internacionais, não tem nada contra elas, nos cruzeiros da vida. E nós passamos o tempo em busca dessas coisas que, mesmo quando são realizadas, percebemos que nelas não há prazer. E quando nós vivemos em função da opinião do outro, isso para você é um defeito, e de repente você olha para aquilo, não é um defeito, porque na verdade isso me dá prazer. É assim que eu me organizei. E claro, não estou falando de pecado. Gente que tem prazer em desfazer do outro. Não, e aí não recomendaria, porque isso é pecado. Gente que tem prazer em pisar no outro, diminuir o outro e outras coisas mais. Vamos voltar para o texto? Senão eu passo a noite falando sobre esse tema. Num primeiro momento, igreja, que mensagem quer trazer para nós, irmãos e irmãs, o livro do Eclesiastes? Porque a palavra Eclesiastes, a palavra hebraica é Kohelet, do hebraico, geralmente traduzido por Eclesiastes. Mas e aí? Não ajudou muito não, pastor, porque o que é Eclesiastes? Aí foi traduzido por pregador. E eu gosto de dizer que a palavra pregador, na verdade, é gerente, administrador. Então, que mensagem traz para nós, seu Arlindo, o livro do Eclesiastes? Olha, seja o gerente da sua própria embarcação. E o que é embarcação, pastor? É a sua própria vida. É quem você é o que você espera da vida, e não importa a idade, Joadã, é o que você espera da vida, é o que te dá prazer. Viver em função da respiração que Deus está permitindo que você tenha ainda nas suas narinas, e inchando ou inflando os seus pulmões. O seu coração não está batendo à toa. Há uma razão de você estar vivo. Não complexifique a vida, porque senão você vai acumulando dias, como tal qual fez Salomão, e descobre que lá no final, a vida foi como um vapor, passou tão rápida, e você mais tempo viveu os dissabores, e não as alegrias. Até porque ele disse já no capítulo 2 e no capítulo 3, que o mesmo sucede a todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é preto, se você é branco, não importa se você é paulista, paulistano, ou nordestino, ou sulista, carioca, não importa se você é alto assim como César, se você é baixinho assim como eu, se você fala baixo, se você fala alto, ou seja, a vida é um dom de Deus, e a tudo quanto sucede na terra, todos estão sujeitos. Portanto, igreja, encontre o seu espaço na existência que Deus está te permitindo existir. Encontre o seu espaço para gozar a vida. Assim como ele fala no capítulo 9. Porque se você se convencer que apenas o outro é feliz, e porque o outro faz um cruzeiro, viaja e tem uma casa bonita e não a sua, você vai passar o tempo reclamando, sendo infeliz ou produzindo a sua própria infelicidade. A respiração, igreja, é uma porção divina e não pode ser despercebida. Eu vou repetir. A respiração é uma porção divina e não pode ser ou passar despercebida.
Eu costumo traduzir essa frase dizendo o seguinte: não é vida a vida que se vive por engano. Aliás, se você olhar lá no meu WhatsApp, que está aí no grupo da igreja, vai lá no meu WhatsApp, pega o meu número e você vai ver a frase do meu perfil, é essa, há mais de 20 anos. É a frase, igreja, que organizou a minha vida. Não é vida a vida que se vive, Helvig, por engano. E o que é uma vida por engano, pastor? É uma vida que, por exemplo, tem como pauta apenas reclamar, porque não viveu ou porque não tem aquilo que sonha ter, ou aquilo que acha que precisa ter. É aquilo que, às vezes, a pessoa tem frustração porque acha que devia ser muito mais do que é. Então vive uma vida por engano. Por que engano? Porque não é essa vida ou aquela vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você, Ele já te propiciou, é esta que você tem. Portanto, procure ser feliz assim como você é, do jeito que você chegou até aqui, com seus defeitos aos olhos e ouvidos do outro, mas que para você não são defeitos, são virtudes. É como você se organizou. E quando você olha para trás, você fica feliz, ou deve ficar feliz, porque tantos já se foram jovens, de meia idade, e por alguma razão Deus tem te mantido vivo, você está aqui, amém? Procure ser feliz nas condições que está e como chegou até aqui. Um segundo momento, igreja, a respiração não deve ser ofuscada pela frustração da vida. A gente como que quase que reclamar de estar vivo, porque tem que administrar as consequências de uma frustração, de uma escolha ruim, de uma decisão infeliz. Deus é misericordioso, gracioso e nos dá condições, sabedoria, instrução na palavra, para a gente superar as frustrações da vida. Ele fala que tudo acontece, já disse e repito, tudo acontece, está sujeito a acontecer com todas as pessoas. Aliás, ele mesmo vai dizer, só acontece, Rosana, com quem está vivo. Porque ele faz essa pergunta, acompanhe comigo de novo, versículo 5. Porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória o quê? Jaz no passado, no esquecimento. Então pensa, a frustração porque não tem o amor que você achava que deveria ter, a tristeza porque a pessoa em quem você gosta, tem que conviver, te odeia. Depois, inveja, para eles, ou seja, amor, ódio, inveja, para os mortos, não faz nem sentido, já estão mortos. Você entendeu o que o autor quer dizer? Que até mesmo quando você tem que administrar, dona Eva, alguém que odeia a irmã, o amor que já o Senhor recolheu, ele fala mesmo a inveja, alguém que olha para aquela casa bonita que a senhora tem, mas eu não tenho uma casa dessa, percebe? Só vive essas experiências quem está vivo. Só vive essas experiências, igreja, quem está vivo. Portanto, a respiração é uma dádiva de Deus. Tanto é que é chamada no hebraico de espírito. Nefesh é garganta. Deus sopra com seu espírito criador vida, Halisson, dentro dos nossos pulmões. Pastor, mas dói tanto a minha perna, a minha coluna, não sei o quê. Então vou dizer para você, aprenda com a Joadã, aos 95 anos de idade. Chega na casa dela para você ver, 8 horas da manhã, né, Joadã? Está lá vestida, cabelo penteado, perfumada, aí num humor lá em cima. Viva o melhor que Deus te deu. Viva a sua própria vida. E não em função do outro. Porque viver em função do outro te estressa, te desestabiliza emocionalmente. Vamos terminar? Por isso eu frisei tanto o verso 9 do capítulo 9. Goza a vida com o amor que amas, todos os dias da tua vida passageira.
os quais Deus te deu. Ele fala, é dádiva, Roberto, enquanto você está aqui. A Miriam fala assim para você, meu bem, todo dia depois do almoço, esse negócio de dormir. Fala, meu bem, eu já cumpri minha tarefa, estou aposentado. É o prazer que Deus me deu debaixo do sol. Sabe? Talvez pior seria desestabilização no casamento se fosse um Roberto já aposentado, tivesse com grandes projetos, nunca está feliz, sempre quer construir mais, e de repente passava dias fora de casa, de novo, trabalhando, aumentando a renda. E também o capítulo 2, o capítulo 3, o pregador vai falar disso. É quem trabalha muito, trabalha o dia inteiro e à noite ainda liga a lamparina para continuar trabalhando. Ele fala, não teve filhos, não casou para não ter despesa, construiu uma fortuna e quando morre vai para onde? Para quem fica isso? Percebe? Então, alegre-se, Miriam, porque depois do almoço, seu marido está em casa tirando uma soneca, já aposentado, percebe? Nem sei se você reclama disso dele, só estou aqui numa reflexão. Goza a vida, aproveite. A expressão do latim é carpe diem. Carpe diem, aproveite o tempo, porque para onde nós vamos, irmãos, não se constrói, não chora, nada disso, porque o bom mesmo é que aqui na terra, isso acontece com todo mundo, dona Débora. A gente chora, a gente ri, a gente tem muito, a gente tem pouco, né? Outro dia, até perguntei antes da mensagem, quando entrei no templo, e aí, Niceia, está mais tranquilo agora? Agora estou, pastor, mas então é assim, um dia está difícil, você está lá em cima e tal, daqui a pouco calma e tal. A vida é assim. A vida é assim. Goza a vida com o amor que amas, todos os dias da tua vida passageira, aos quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta, ele fala, é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer uma pausa, brincar com a dona Maria do Carmo. Vai viajar de novo para Minas? Vá. Vá. Dá prazer à alma? Sim, pastor. Vá. Quer acordar tarde? Acorde. Qual o problema? Te dá prazer? Ele fala, já cumpriu a sua tarefa? Está aposentado? Já criou seus filhos? Já aguou as plantas? A comida está pronta para 2 dias? Acorde tarde se te dá prazer, acorde tarde. Pastor, 3 dias sem dobrar as cobertas da cama. Qual o problema? Percebe? Viva com intensidade. Aproveite os pulmões cheios que cada manhã Deus tem soprado nas suas narinas. Isso é bênção de Deus, irmãos e irmãs. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus.